Deus que sabe. Como diz o Deus, é quem decide a minha sorte. Você podia pegar mais água pra mim. É. Botou fundo, não? Não. Ué. Bom dia. Bom dia, bom dia. Mais uma vez na presença do nosso Deus para buscarmos a sua face. Aqui estamos nós em nome do Senhor Jesus. E nesta manhã um assunto muito especial, uma oração aí pelo nosso país. Vamos orar, né, para que Deus possa ter compaixão desta nação e nos livrar aí daquilo que pode ser o fim da nossa liberdade. Então, nesta manhã, vamos falar um pouco sobre isso e orar em cima da palavra de Deus, pedir ao Senhor que se compadeça de nós. Eu tenho algumas notícias para os irmãos nesta manhã. Gostaria que você atentasse para o que nós vamos falar aqui. Oi, Renato, a paz, irmão. Deus te abençoe. Nós estamos no fim, pessoal, no fim dos tempos, tá? Estamos às portas de um colapso a nível mundial. Sabemos que o nosso Deus, né, não passa pano para o pecado. Sabemos que a nação brasileira tem cometido muitos pecados, e pecados grandes, né, pecados que comprometem toda a estrutura de uma sociedade. E a ira do Senhor vai acabar por se levantar depois de dar várias oportunidades, né, ao povo, como deu a vários países do mundo em outras épocas. Cremos, né, e aqui estamos para orar, cremos que o Senhor ainda vai ter compaixão de nós nessas eleições desse ano e manter ainda por algum tempo a nossa liberdade. E vamos esses dias aí marcar com os irmãos algumas reuniões extras para a gente orar pelo nosso país, orar para que o Senhor faça o melhor e nos dê discernimento para que nós não venhamos a sucumbir, né? Eu confesso para os irmãos que há uma certa apreensão no meu coração, não necessariamente por minha causa, porque eu creio, né, que o Senhor guardará aqueles que confiam no seu nome. Porém, a preocupação que nós temos, né, pelo nosso país, pelos nossos filhos, pelas gerações que aí estão, né, os nossos adolescentes também, que não tiveram uma oportunidade de saber o que é um governo justo. Então, cremos que o Senhor é fiel, o Senhor vai dar essa oportunidade por causa da geração. Regis, Tânia, Oi, Regis, a Tânia é o que? É parente sua? Que nós possamos buscar o Senhor. Responde aí que eu vou te responder, amigo. E orarmos, né, pelo nosso país, porque eu creio que o Senhor vai, por causa dessa geração. Não, então, Ravilha Souza, eu não vou entrar aqui em debate político, nem vou falar nomes, tá? Nós vamos orar para que Deus faça o melhor, tá bom?
Aqui a gente não vai discutir nesse aspecto, não. Porque a justiça é óbvia, né? A justiça é óbvia, principalmente para aquele que crê na palavra de Deus. Para aqueles que não creem na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não devemos julgar os de fora. Então nós falamos para os de dentro, né? Não sei se você é cristã, se você conhece a Bíblia, você sabe o que é justiça. Então nós vamos orar para que Deus faça o melhor, né? Que o melhor prevaleça para o nosso país. E se tiver que acontecer o pior, é porque chegou a hora do juízo, né? Então o nosso papel aqui é orar. Tem tanta live aí para discutir política, eu acho que não seria conveniente, né? A pessoa vir aqui para puxar a coisa para outro lado do debate. Nós não vamos debater política aqui, tá bom? Não me leve a mal, não acho que eu estou te respondendo com grosseria, a intenção não é essa. Mas é bom que já fique claro, né, para todos os que estiverem me ouvindo, que aqui, ainda que a gente esteja com 2 ou 3 pessoas, o que for, nós vamos orar, né, pelo nosso Brasil, para que Deus faça prevalecer o melhor. E vou silenciar todos aqueles que colocarem número de candidato aqui, tá? Vou pedir para não colocar, por favor, principalmente pessoas que não têm nenhuma liberdade conosco, nunca participaram das nossas lives, entrar aqui para fazer esse tipo de palhaçada, né? Nós não vamos aceitar. E aí, amados, eu queria meditar rapidamente aqui no capítulo 26 de Isaías, algumas passagens. Eu nem coloquei fundo aqui hoje, porque a ênfase hoje não está num assunto determinado, mas sim numa situação, né, urgente aí do nosso país, pela qual nós queremos orar e colocar na mão do Senhor a direção desse país. Pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós, pedir ao Senhor que faça o melhor, tá? Nós não estamos aqui nessa manhã para discutir a política em si. Nós vamos orar pelo nosso país. Vamos pedir a Deus que coloque as coisas no seu devido lugar. Oi, Dani, graça e paz, seja bem-vindo. Alberto, obrigado por seguir aí, amigo. Deus te abençoe. Então, amados, veja bem, sempre que a gente ora, né, eu tenho esse hábito, sempre que oro, eu gosto de meditar em alguma palavra, né, lembrar, trazer à memória algumas verdades do Senhor e fazer com que essas verdades elas subam a Deus, né, nas minhas orações, nas minhas petições a Deus. Então eu sempre trago à memória a palavra. Obrigado, Dani. Obrigado, querido. E aqui no capítulo 26 de Isaías, é um capítulo que eu gosto muito e achei muito apropriado para esse momento. Apropriado, né? Então nós vamos meio que falar um pouco e orar em cima desse texto, tá? Porque esse texto revela para nós algumas condições que têm a ver com a realidade de um povo. E aplicando não só para o povo de Judá, mas também o povo de Israel, né? Mas também para a nossa realidade como país e a nossa realidade como igreja do Senhor. A verdadeira nação de Deus são os cristãos e os judeus que serão salvos no final, né? Então, nós vamos colocar isso diante de Deus, apresentar aí ao Senhor essa situação, né? E eu sei que é interesse de poucos, né, orar, mas nós vamos aqui apresentar nossas vidas diante de Deus, pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós e nos fortaleça aí para que o melhor aconteça, né? A palavra do Senhor aqui em Isaías, no capítulo 26, começa assim, olha: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Ora, nós sabemos, meu Pai, que esta cidade forte não é necessariamente o Brasil. Essa cidade forte, Senhor, é o teu povo, é a tua igreja, é a Nova Jerusalém.
São os novos céus e nova terra que o Senhor criou, nos quais habitará a justiça, diz a tua palavra. Aí assim está escrito: abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Nós temos pecado diante de ti, Senhor, como nação. Nós temos abandonado os teus caminhos, temos sido negligentes na questão política, na questão da nossa convivência social. Queremos pedir perdão ao Senhor nesta manhã, pedir que o Senhor tenha compaixão de nós, do nosso país, que o Senhor nos livre, meu Pai, que o Senhor nos livre, Senhor, de ideologias contrárias à tua vontade e que induzem o povo ao pecado, aos pecados da carne. Nós oramos para que o Senhor quebre, porque individualmente eu sei que todos têm os seus pecados e nós não queremos aqui expor, né, pecado de ninguém. A nossa confissão pública não precisa ser detalhada, não precisa ser, não precisamos ficar contando pecados aqui de nós mesmos, nem de ninguém, porque isso deve ser feito na intimidade com o Senhor. Mas nós queremos, como nação, entender nesse momento que há, pessoas investidas de autoridade, pessoas que estão em cargos estratégicos no país e cujos pecados, cuja intenção maligna pode destruir multidões de pessoas, pode levar multidões de pessoas à fome, pode levar multidões de pessoas a ficar nas filas de hospitais esperando um tratamento e nunca conseguir, pessoas morrerem em filas de hospitais, como vem acontecendo há muito tempo em nosso país. Então essas pessoas, Senhor, que estão nessas instituições, nessas repartições públicas, pessoas no Congresso, Senhor, homens da política, deputados, senadores, que o Senhor possa visitar, meu Pai, nesta hora, cada vida, Pai. Que o Senhor possa sondar, não a vida particular deles, isso é eles com o Senhor, mas é o pecado que eles têm cometido, Senhor, que tem trazido dano para esta nação, a traição, Senhor, que eles têm, vamos dizer assim, que eles têm se juntado para praticar, a traição contra a nossa nação, que o Senhor possa visitar. A paz, super, seja bem-vindo. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, esse deputado, esse senador, esse governante. Que o Senhor possa visitar o coração de cada autoridade nesse país. E que se houver, Senhor, ali uma intenção maligna, Pai, de trair, Pai, de vender o nosso país para os mega empresários, para os multimilionários, se houver uma intenção de vender o nosso país para o comunismo, Senhor, que o Senhor possa desbaratar esses inimigos, em nome de Jesus. Pergunte, meu amigo. Se não for pergunta que vai induzir a um debate político, você pode ficar à vontade, tá bom? Então, quando a palavra de Deus diz abrir as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade, essa nação não é o Brasil em si, essa nação é a igreja do Senhor, ou seja, aqueles que creem nos novos céus e nova terra que o Senhor criou, nos quais habitará a justiça. Aqueles que no seu coração anelam por uma vida digna, uma vida justa, que anelam viver acima do pecado, que anelam abandonar as práticas carnais, diabólicas. Isso aí, Dani, é verdade. Então, quando diz abrir as portas para que entre nelas a nação justa, essas portas são o Senhor Jesus. Pois é, super, mas hoje a gente não vai, desculpa assim, eu não vou entrar em detalhes de outros textos, a gente vai meditar aqui em Isaías 26, e orar em cima desse texto pelo nosso país, tá bom? A live de agora, o objetivo é só esse. E aí tem uma promessa para nós que diz aqui, tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu sei, amados, que no mundo de hoje é muito fácil a gente se distrair com muitas coisas. É muito fácil a gente se desviar nos nossos olhares, nas nossas condutas.
e muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós ficamos irritados, nós debatemos, né? Até mesmo na questão política, e isso tudo tem trazido uma confusão muito grande, e essa confusão ela já é provocada por aqueles que trazem ideologias destruidoras para dividir a sociedade, para colocar uns contra os outros, para colocar o negro contra o branco contra o negro, para colocar, né, o homossexual contra a família e a família contra o homossexual, para colocar, enfim, né, o Nordeste contra o resto do Brasil, o Brasil contra o Nordeste. Mas tudo isso, meu Pai, nós sabemos que são artimanhas de Satanás, que tem se infiltrado no coração de líderes dessa nação, Senhor. Então que os Judas, Pai, os Judas traidores, possam se enforcar, meu Pai, nós te pedimos. Se enforcar em que sentido? Não estou condenando a vida pessoal deles, isso é eles com o Senhor, mas o que eles têm feito na política para destruir o país, meu Pai, seja desmascarado. Vai sondando agora, meu Pai, entra, Senhor, nas repartições, entra, Senhor, no Congresso, entra, meu Pai, lá no miolo, onde são feitas as reuniões, desbarata, Senhor, os inimigos, meu Pai, da pátria. Que o Senhor possa, seja qual lado for, meu Pai, nós não estamos aqui defendendo um lado ou outro nesse momento, mas que o Senhor possa desbaratar, meu Pai, que o Senhor possa confundir a mente, que o Senhor possa levantar um dentre esses que se arrependa, meu Pai, e que exponha para a nação brasileira toda a sujeira que tem sido tramada para entregar o nosso Brasil, a nossa América do Sul, ao comunismo. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que os verdadeiros ditadores sejam desmascarados, sejam quais forem. Nós temos hoje, Pai, uma polaridade política, nós sabemos que há uma diferença, mas sem citar nomes, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha destruir a intenção maligna daqueles que querem entregar o nosso país ao comunismo, Senhor. Entregar o nosso país à ditadura. Entregar o nosso país, meu Pai, àqueles que querem roubar a nossa Amazônia. Aqueles que querem levar, como era feito há muito tempo, a nossa madeira, o nosso ouro, os nossos diamantes. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar, Senhor, essas ONGs que entram aí na nossa Amazônia, Senhor, com a intenção de fazer boas obras, né, entre aspas, de cuidar de índios. O Senhor sabe que não é nada disso, meu Pai. Essas pessoas que têm feito tráfico de crianças, meu Pai, de órgãos, que têm raptado, Senhor, crianças para vender os órgãos. Nós pedimos perdão, Pai, em nome do nosso Brasil, pedimos que o Senhor tire desse país essas coisas. Como cristãos, Pai. Amém, Elizabeth, seja bem-vinda. Como cristãos, meu Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. E não é preocupados conosco, Senhor, mas principalmente com o nosso país, com as pessoas que estão sofrendo. Sim, Dani, mas é gente ignorante, né? Na verdade, nós temos visto o povo nordestino acordar de um sono, né, de muitos anos. E o povo nordestino tem estado mais consciente. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus, que o Senhor possa mesmo trazer à luz, que o Senhor possa, por um lado, né, ter misericórdia de nós a nível individual, perdoar nossos pecados, sim, mas esses pecados grandes cometidos contra a liberdade do povo, Senhor, pois se nem o Senhor tira a nossa liberdade de decisão, então não serão os governos que vão fazer isso, meu Pai. E nós que somos tua igreja, estamos aqui, Senhor, independente do que acontecer. Se amanhã vier, Senhor, esse comunismo para o nosso país,
Nós só queremos pedir ao Senhor que nos dê força para permanecermos fiéis e não cedermos jamais. Amém, Altamirasil? E eu tenho certeza que aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm luz, não têm esperança, vão sofrer muito mais do que aqueles que são de Cristo. Então nós oramos não é só pelo bem da igreja, nós oramos principalmente pelo bem das pessoas que ainda não tiveram uma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de fazerem uma decisão consciente. Para mim, Senhor, diante dos meus irmãos aqui, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não estou mais preocupado com nada nesse mundo. Não tem nada mais que me prende nesse mundo. A hora que o Senhor disser chegou a hora, chegou a hora. Mas eu não gostaria de ver meus filhos nas mãos do comunismo, quebrando pedra no alto de uma montanha para ganhar um salário de R$100 por mês. Então eu peço ao Senhor que tenha compaixão desta nação, meu Pai. Eu peço ao Senhor que afaste essas ideologias que compram as pessoas carnais pelos seus próprios pecados. Essas ideologias que oferecem oportunidade para a droga, para a prostituição. Até nós que somos cristãos, meu Pai, chegamos ao ponto de quase chegar à loucura, porque o pecado hoje ele está à flor da pele. As pessoas hoje estão perdendo a noção do sagrado. E tudo isso nós estamos confessando diante do Senhor para pedir perdão, meu Pai. A tua palavra diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, de uma forma ou de outra, a minha paz, eu creio que a paz de muitos dos meus irmãos estão em ti, Senhor. Não estão na política, não estão no presidente A ou B. Eu não estou orando aqui para o meu bem pessoal. Eu não estou orando aqui para o meu conforto pessoal. Aprendi a viver em qualquer circunstância. Sei ter fartura, sei passar fome, sei passar necessidade. Se eu tiver uma peça de roupa para viver, amém por isso. Estou nem aí para nada, Senhor, nesse mundo. Mas dói o coração, Pai, ver o nosso país ser julgado na sarjeta por causa da ambição descomedida de alguns corruptos, homens malignos, homens de Belial, homens de Satanás. No que depender de nós, Pai, eu sei que a Tua vontade vai ser feita, mas nós repreendemos, Senhor, esse espírito imundo de trevas que tenta engolir nosso país. Nós ordenamos agora, Pai, que anjos do Senhor possam visitar, meu Pai, essas repartições, possam banir, Senhor, banir da vida pública essas pessoas que têm usado indevidamente a autoridade que o Senhor deu para eles. Essas pessoas que têm manchado, meu Pai, a moral, que têm distorcido a lei no juízo, meu Pai. Essas pessoas que têm usado os tribunais de forma ilícita, ilegal, para fazer os seus trambiques, para liberar pessoas, Pai, condenadas, para liberar pessoas que deveriam estar presas. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e talvez, meu Pai, se chegou a hora do comunismo entrar no Brasil, é para que nós sejamos mais santos. Talvez se o Teu povo não valorizou até aqui a liberdade que tinha, agora vai se reunir escondido, debaixo das pontes, no meio do mato. E talvez isso seja bom para que a gente saia da internet, né? Para que a gente saia do conforto de ficar sentado dentro de casa nas nossas cadeiras, vendo dancinha do TikTok, para que a gente não use a internet para o mal. Então,
Esse é um problema, Marlúcia. Nós temos pedido aqui a Deus, né, que afaste, porque essas ideologias, elas compram as pessoas justamente pela fraqueza delas. Não é à toa que eles oferecem às pessoas, né, a soltura de bandidos, a pedofilia, a idolatria. Eles oferecem às pessoas aí, né, a liberdade, meu corpo, minhas regras. Eles oferecem toda sorte de obscenidade para que o povo se destrua, né? Eles estão tentando implodir o Brasil por dentro. E a melhor forma de você destruir um país é você levar o povo à sodomia, ao uso das drogas liberado, à pornografia. Essa é a melhor forma de destruir qualquer nação. As nações mais poderosas do mundo hoje, infelizmente, são as mais rigorosas. Você vê, os Estados Unidos teve uma liberdade gigante durante muitos anos, foi considerado, né, o país dos sonhos. Hoje está sendo destruído por dentro. Hoje você pode entrar numa loja e pegar até $900 e sair sem pagar. É o roubo legalizado. Por quê? Porque quando eles tiveram liberdade, eles se entregaram à luxúria, se entregaram à prostituição, se entregaram à pedofilia, se entregaram à pornografia. É certo que todos nós temos fraqueza, não estamos aqui para jogar pedra em ninguém. Mas o Senhor está nos chamando a um arrependimento definitivo. Não há mais tempo, pessoal, não há mais tempo de brincar. Se a gente não se arrepender agora, não fizer um compromisso com Deus, inclusive depois, né, caso a gente ainda tenha liberdade, a gente saber valorizar isso e viver uma eterna vigilância, então mais cedo ou mais tarde o comunismo vai chegar, o dragão vermelho, e vai engolir, como já tem engolido a maioria dos países da América do Sul. E o Brasil é uma nação continental. Se o Brasil cair, acabou, pessoal, vai virar trevas, esse continente vai virar um território de Satanás. Escute o que eu estou te dizendo. Escute o que eu estou te dizendo. Essa noite eu perdi o sono, fiquei até de madrugada acordado, deitei para dormir, era o quê? Umas 11 e pouco. Aí cochilei um pouco, daí uma meia hora, uma hora, acordei, não consegui dormir mais, pensando na situação do nosso país. Comecei a orar, dei uma olhada, né, nas redes sociais, assim, rapidamente, não fiquei parado em nada, mas dei uma olhada em algumas notícias. E é só política, pessoal, é só uma briga desenfreada que ninguém se entende mais, virou uma verdadeira Babel. Isso é o nosso pecado que está sendo visitado. Então nós temos aí uma oportunidade, talvez, né, de arrependimento, que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós, pessoal. Para nós que amamos, né, a liberdade, para nós que temos a coragem de abandonar qualquer coisa para não perder a nossa liberdade, porque uma coisa eu sempre digo, irmãos, onde eu não posso falar o que eu quero, eu não entro. É verdade, Dani. Amém, amém, Marlúcia. Graças a Deus, que bom. É isso que a gente pode fazer agora, minha querida. Nós estamos na reta final. E fazer um compromisso com o Senhor, né, de acertarmos as nossas vidas, nós como igreja. Pode parecer que não, pessoal, mas uma pessoa no país inteiro que toma uma atitude de buscar o Senhor, as coisas começam a mudar. A nossa vida, né, ela pode afetar a vida de muitas pessoas.
E nós temos que vigiar constantemente. Como eu digo aqui para os irmãos, não adianta você ter uma vida piedosa durante 10 anos e aí um dia você acorda e resolve não vigiar. Você vai acabar caindo. E o Senhor ainda tem misericórdia, né? O Senhor tem aberto os nossos olhos, tem aberto nossos ouvidos, tem falado através da palavra, através de sonhos, através de visões, porque senão já teríamos sucumbido há muito tempo. O pecado da carne, ele é atraente, porque ele dá um prazer imediato, mas destrói a nossa alma, nos afasta de Deus. Misericórdia, Senhor, que até aqui tem tido compaixão de nós. Por isso o profeta diz: confiai no Senhor perpetuamente. Você não pode confiar hoje, amanhã, 10, 20 anos, daí a pouco. É verdade, Marlúcia. Isso é que nos mantém aqui, inclusive nesse projeto do TikTok, né? O que nos sustenta aqui até hoje, porque já passamos momentos aqui difíceis, pouca gente, e muitas pessoas já estiveram conosco e saíram, tudo bem, eu entendo, né? Cada um na sua. Mas a minha preocupação não é pelo tanto de pessoas assim, para dizer que estão me seguindo, né? A minha preocupação é o interesse das pessoas. Até aqui nos sustentou o Senhor. Olha só, pessoal, ele abate, e aqui nós vamos orar também em cima disso, ó. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Humilha até o chão e derruba até o pó. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, como eu já disse, vou repetir, não quero entrar na situação da vida pessoal de ninguém, Senhor, nem mesmo desses políticos, mas o que nós te pedimos aqui é um juízo, meu Pai, sobre a vida deles, a vida pública deles. Se eles querem cometer os seus pecados lá na sua vida particular, isso é eles e o Senhor. Mas os pecados que eles têm cometido contra a nação brasileira, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor faça justiça, porque eles estão destruindo a vida de muitas pessoas. Então, Senhor, nós oramos para que o Senhor faça um julgamento. Eu sei que o julgamento começa pela casa de Deus. A nossa parte é nos arrependermos diante do Senhor, a nossa parte é deixarmos para trás a velha vida, é nos consagrarmos a Ti. Pois é, Samuel, não vou te responder essa pergunta, meu amigo, que eu já avisei aqui que o nosso objetivo não é esse. Eu vou deixar que você mesmo faça a sua escolha, tá bom? Porque eu não sei qual Deus que você serve, né? Mas eu estou orando aqui com os irmãos para que Deus faça o melhor pela nossa nação. Entendeu? Uns preferem liberdade, outros preferem comunismo, e cada um, né? Vamos ver o que Deus vai fazer. Eu peço ao Senhor que faça o melhor, né? E se a igreja, como eu já disse aqui, tiver que passar tiver que entrar já nessa grande tribulação, que seja feita a vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas a palavra diz que ai dos que estão sobre a terra. Satanás desceu a vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Os que estão sobre a terra é aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro. Então a nossa oração é para que o Senhor faça o melhor. Mas, né, temos consciência de que pedimos ao Senhor nesse momento que visite, não a vida íntima de cada um, mas que visite aqueles. Samuel, mas eu vou te pedir para você não ficar citando os nomes dos políticos aí não, filho. Porque o nosso objetivo aqui, a gente não quer atrair a briga política para cá, entendeu? Se você puder me fazer esse favor. Então, assim, o Senhor que conhece os corações, né? Que o Senhor visite cada senador, cada ministro,
aqueles 11 ministros lá do STF, né? Não sabemos qual é a intenção deles e nem queremos julgar nesse momento, embora tenhamos a nossa opinião particular sobre isso, mas o Senhor que conhece os corações, né? O Senhor que sonda o coração e os rins, que o Senhor possa visitar nesta manhã, neste dia, até o dia 30, todos os dias, meu Pai. Assim como o anjo da morte passou sobre o Egito e destruiu os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, que o Senhor possa, nesta manhã, nesses dias, meu Pai, matar, talvez não a pessoa, que o Senhor tenha compaixão de todos, mas matar, Senhor, a maldade, quebrar, Pai, o laço que essa pessoa tem armado para entregar a nossa nação aos especuladores, aos dominadores desse mundo de trevas. Então nós te pedimos isso, meu Pai. A palavra do Senhor diz que o caminho do justo é plano. O Senhor que é reto, né, Ele pesa retamente o nosso andar. E Ele tem compaixão de nós. Mas é necessário que nós acertemos a nossa vida, pessoal. Enquanto a gente não tomar uma atitude, a gente vai ter tribulação e angústia. Seja você cristão, né, se você for cristão, pior ainda. O cristão, quando ele peca, o juízo do Senhor é mais severo, porque ele tem conhecimento. Os de fora, nós não temos que julgar os de fora. Mas quando nós julgamos, quando nós, às vezes, né, em outros momentos, atacamos alguma posição política de alguém, a minha ira, a minha raiva, no sentido, né, a minha revolta, não é contra a pessoa em si, é uma alma. Mas é contra a prática, né, contra o mal que aquela pessoa quer fazer para o nosso país. Maria Luísa, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Está escrito assim, ó, também, Senhor, no caminho dos teus juízos temos te esperado. No teu nome e na tua memória está todo o desejo da nossa alma. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha só, no caminho dos teus juízos, porque o Senhor é aquele que nos justifica em Cristo. Então, o julgamento de Deus para aquele que está em Cristo na verdade, é uma purificação, né? É um processo que nós passamos para sermos transformados. O Senhor nos oprime, às vezes, nos aperta, né? Permite a tribulação para que nós arrependamos dos nossos pecados. Mas Ele não está irado contra nós. A ira foi colocada sobre o seu Filho. Agora o Senhor só quer que nós cresçamos, né, na graça e no conhecimento. Então não é para você que crê, não é para você ficar com medo nessa manhã, se sentir ameaçado, ameaçada. Não é o nosso objetivo aqui. Mas o Senhor vai fazer, amados, uma separação, tá? Quando a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, por quê? Porque os cristãos, a Bíblia diz que em lugar do justo fica o ímpio. Então Deus permite o ímpio agir no mundo quando o justo não se purifica na justiça. Aí o ímpio ganha força para quê? Para que ele oprima o justo e o justo aprenda muitas vezes pelo sofrimento. Então o Senhor, quando a Bíblia diz isso, né, é porque o Senhor tem que fazer a separação. Você vê lá Paulo falando que o Senhor envia, né, o espírito do erro naqueles que não deram crédito, não quiseram dar crédito à verdade. O Senhor ele envia a operação do erro para que creiam na mentira. Tem muita gente crendo na mentira, pessoal. A coisa hoje está tão... a polaridade hoje não é política, não é só política. A polaridade hoje é na questão de uma decisão. É o Senhor que está fazendo isso. É o Senhor que está promovendo essa divisão.
Nós só ouvimos falar, né, a polaridade política. Não, a polaridade hoje é uma luta entre a luz e as trevas. E eu não vou falar, né, aqui nesse momento eu não vou falar, os irmãos sabem minha opinião, mas não vou falar quem é a luz, quem é as trevas, porque atrás de tudo isso tem a mão do Senhor. Eu espero que você não acredite na mentira, que você não tenha já caído na operação do erro, para que você creia na mentira. Exatamente, Marlúcia. E tem muita gente se dizendo, né, cristão, mas está entregue ao espírito do erro. Não consegue mais discernir a verdade. E a verdade, pessoal, vem pela palavra. Se nós queremos o bem para o nosso país, nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. E nós temos que lutar, porque a maior coisa que está em jogo hoje, acima de todas as ideologias que a gente discute aí, né? Estou cansado de ouvir as pessoas falarem a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero. O problema é a nossa liberdade como cidadãos que está em jogo. A palavra vivifica, é verdade, Dani. É a nossa liberdade como cidadãos, pessoal. Nós temos visto aí o que tem acontecido em outros países. Esses países, como nós, há um tempo atrás, né, eles achavam assim, Deus não vai fazer nada contra nós, não é possível que nós somos tão pecadores assim. Hoje estão lá comendo carne de gato, comendo resto de lixo. Então, assim, o Brasil não é xodozinho de Jeová, não. Esse negócio de falar que Deus é brasileiro, esquece isso, irmão. Esquece esse negócio. Deus não faz acepção de pessoas, como é que Deus é brasileiro? Isso aí é uma falácia. Inclusive essas filosofias, elas são infiltradas por pessoas malignas. Olha, o Senhor Jesus disse, né, Marlúcia, que, vamos dizer assim, a coisa ia ficar tão difícil que até o justo, se não fosse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Se o Senhor não abreviar esses dias, meus irmãos, nenhum de nós se salva. Então nós temos que pedir a Deus força, né? Enquanto temos oportunidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor, como nós sabemos, né? Basta a gente ler lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é sofredor, o amor é paciente. Ele não é imediatista, a gente tem que ter cuidado. Porque, na verdade, o amor, ele envolve compromisso, ele envolve seriedade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Amém, Dani. É isso mesmo. E olha só, pessoal. Como ele disse aqui, ó, o profeta Isaías, né, no versículo 8 do capítulo 26, o povo só pensa em dinheiro e poder. Marlúcia, e o pior de tudo é quando isso é incentivado, né, pelos governantes. Por isso que a Bíblia fala que quando um rei justo governa, o povo tem paz, mas quando um rei ímpio governa, aí o povo é destruído, o povo geme, né? Então, olha só, ele diz assim, ó, também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está todo o desejo da nossa alma. O que é a memória de Deus, pessoal? A memória de Deus é tudo que ele realizou no Velho Testamento, até Cristo, né? Até a vinda do Senhor Jesus, que serve para nós de parâmetro, para nós avaliarmos a nossa vida.
para nós evitarmos os pecados que foram cometidos pela nação de Israel lá atrás, que mesmo sendo a única nação que recebeu direto de Deus, né, as tábuas da lei, essa nação foi destruída. Várias vezes o Senhor destruiu Israel por causa do pecado. Oi Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Então o Senhor não passa pano nem para o povo judeu, que foi considerado o povo escolhido. Como é que vai passar pano para o Brasil? Como disse Jeremias, né? Não diga em seu coração, templo do Senhor é este, para depois praticar todas essas maldades. E nós não podemos, pessoal, ter um conceito elevado a respeito de nós mesmos. O pecado do Brasil é o nosso pecado. O pecado que cada brasileiro comete é o pecado de cada um de nós. Agora, obviamente, né? Obviamente, se o Senhor ainda tiver compaixão de nós, o que ele vai fazer? Ele vai ferir a cabeça da serpente. Então ele vai na cabeça, né, de ovo da serpente. Quem tem ouvido, como a Dani disse, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. É isso aí, Marlúcia. É verdade, não adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma, né? Então o Senhor vai ferir, pessoal, o que nós pedimos aqui em nome de Jesus, não é para Deus ferir pessoas. Nós temos que amar todas as almas, inclusive aquela pessoa que para nós mais representa as trevas, né? Aquela pessoa que já é praticamente a encarnação do demônio, mas é uma alma. O Senhor nós temos que pedir que Deus tenha misericórdia e leve ao arrependimento. Mas a nossa luta aqui, a nossa oração é para que Deus destrua a intenção maligna. Que Deus destrua, né? E se a pessoa não quer se arrepender, aí sim que seja destruída essa pessoa também, junto com a sua intenção de vender o nosso país. Que o fogo de Deus possa chamuscar essa gente, se eles não quiserem se arrepender. Não é por causa de um ou outro bandido que o Senhor vai entregar a nossa nação. Se ele entregar é por causa do nosso pecado. Oi, Johnny, Pai do Senhor. Isso aí nós temos que ter essa consciência, irmãos. E se hoje realmente, né, o Senhor pesar na balança e chegar ao veredito que os cristãos estão dormindo, né, estão nédios, estão engordando dentro dos seus apartamentos, e eu falo por mim também, se o Senhor chegar, né, à conclusão que desse jeito a coisa vai piorar, então chegou a hora do julgamento. Chegou a hora do povo, né, ser amarrado pelo pulso, igual a gente via na Babilônia antiga, né? Eles amarravam todo mundo pelos pulsos com umas correntes de ferro e saíam arrastando. E levava lá de Jerusalém para a Babilônia. Então, se chegou a hora de sermos levados cativos, paciência. Mas eu quero fazer com os irmãos, né? Ainda que sejam poucos, porque eu sei que orar não atrai muito, né? Mas eu quero fazer um propósito, eu vou anunciar mais para frente. Essa semana eu já vou começar a aquecer os tambores. Nós vamos fazer umas 2 ou 3 lives aí extras para a gente orar. E na última semana, se Deus quiser, nós vamos orar todos os dias, buscando uma compaixão de Deus. Estou pensando até em abrir algumas lives de madrugada aqui, porque às vezes o Senhor me acorda, né? 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, e aí eu vou anunciar. Quem puder estar, quem tiver disposição, talvez 5 da manhã, ainda vou buscar uma direção de Deus aqui. Talvez eu abra alguma live assim, de repente, sem avisar, né? Se Deus me der uma direção aqui de alguma coisa, uma palavra assim específica, né, que eu possa compartilhar para fortalecer aí o coração dos irmãos. Quem tiver acordado, ou quem, né, quiser se comprometer a acordar junto conosco, nós vamos fazer isso. Aí, ó, Maria Luísa, senti firmeza. Aí, ó, Marlúcia, amém. 3 horas.
Amém, Luiz. Amém. Então, eu vou convidar. Vocês estão no Marlúcia, que falou aí, a Maria Luísa, né? Luiz. Vocês estão no nosso grupo de WhatsApp? Se não tiver, quiser participar com a gente, eu pediria para vocês, né? Quem já tiver inscrito, tudo bem. Se não tiver, se inscrever e entrar no grupo. É só você entrar na minha página aí, logo abaixo do perfil tem um link ali de WhatsApp, né? Porque lá eu anuncio as lives, principalmente quando tem alguma coisa extra. Então, Marlúcia, se quiser participar com a gente, faz isso aí, né? Entra lá você coloca aí, você clica aqui no meu rostinho aqui em cima. Eu falo rostinho porque essa foto é de quando eu era criança. Aí você clica lá no link e entra no grupo. Entendeu? Pra gente poder... Porque olha só, pessoal, se você for, vou te dizer mais uma coisa. Se você for ficar vendo notícia, debate político, você vai infartar, tá? Eu essa noite, o pouco que eu olhei, né, eu vi lives de pessoas fazendo todo tipo de atrocidade aí, defendendo, né, todo tipo de coisa. Eu fiquei assim, chocado. Eu comecei a passar mal aqui. Aliás, ontem à noite eu já estava, né, passei um pouco de mal, por isso que nem fiz a live à noite. Eu não estava bem, com vontade de vomitar, estava com uma ânsia de vômito danado, dor de cabeça. E eu acho que foi por causa disso. Aí eu fui orar, né, tirei um tempo para orar. E depois que eu fiquei uma meia hora aqui falando com Deus, aí que meu coração começou a entrar em paz e Deus começou a falar comigo algumas coisas, né? E aí veio no meu coração esse desejo muito forte de orar. Então, se você puder, troque aí essa bagunça toda, né? Nós vamos fazer desse momento nosso aqui um oásis no meio desse deserto, entendeu? Nós vamos fazer aqui um momento para a gente clamar a Deus, tá? Quando se tratar de live de manhã ou de madrugada, pois é, aí, tá vendo? Maria Luísa, bom dia. Você já estava aí, né? Você colocou Despertos em Cristo. Eu até quero, pessoal, essa semana, agora, eu vou fazer algumas lives, mas vou começar mais leve, tá? Eu vou começar entre 5 e 5 e meia da manhã, alguns dias, eu vou anunciar no grupo. Vai ser uma live rápida, coisa de meia hora, para a gente fazer uma oração, dar um bom dia para os irmãos e né, cada um partir aí para o seu trabalho, para os seus compromissos. Então vai ser mais ou menos nesse horário, entre 5 e 5 e meia da manhã, tá? Por mim eu até faria 5, mas não sei aí se eu puser 5 e meia, talvez facilite para quem não consegue levantar muito cedo, né? Então talvez 5 e meia já seja um horário mais propício, vai ser uma meia hora só, tá bom? Mas a gente vai começar a aquecer e na última semana a gente vai fazer, se Deus permitir, né? A gente não sabe o dia de manhã. Eu falo assim, os irmãos que me conhecem já sabem que eu procuro viver um dia de cada vez. Mas se vivermos até lá, né? O Senhor permitir, então nós estaremos aqui orando intensamente pelo nosso país, tá? Para que o Senhor tenha compaixão. E não pense, irmãos, que isso é tempo perdido, tá? Lembra de Esther quando foi diante lá do rei, que ela pediu que seu tio Mordecai convocasse um jejum, né, com o povo. Algumas dessas lives eu vou estar em jejum antes, né, vou tirar uns períodos de jejum aqui. Não porque o jejum, né, os irmãos já sabem também da minha visão, o jejum não compra o favor de Deus. Mas para eu me consagrar mais, para eu ter uma palavra mais apurada aqui, né, para que a nossa oração fique mais clara, para que a gente não durma, né? Para que a gente não vacile nessa decisão. E para que nós possamos realmente ter a nossa mente lúcida para chegar diante do Senhor. E aí o jejum, obviamente, inclui também o jejum de coração, né, pessoal? Quando a gente jejua, o melhor jejum que a gente faz é o quê? Separar um tempo para não falar bobagem, para não brigar, para não falar da vida dos outros, né? Fiz jejum. Então, Marlúcia, se quiser participar com a gente, tá?
Inclusive alguns jejuns eu vou anunciar aqui, tá? Não vão ser muitos não, porque eu sei que a maioria trabalha a semana inteira, né? Mas se vocês, quem tiver com a gente nesse projeto aí, se você puder escolher pelo menos um dos dias que a gente vai fazer, aí eu agradeço, né? E a gente vai estar junto nesse propósito aí, tá bom? Vou convidar outras pessoas também, ver se aparece mais gente aí, mas tipo assim, né? Contando mesmo com quem quer fazer, né? Então a gente vai estar nesse propósito aí. E vamos ter lives normais também, tá? Obviamente as lives da noite vão continuar, se Deus quiser. Todos os dias da semana, praticamente, né? Às 8 horas da noite. Na quarta-feira, quando tem reunião, aí tem que ser mais tarde. Ou tem vez que nem dá para fazer. O sábado a mesma coisa. Sábado de manhã a gente tem live. Normalmente às 8 horas, ou tem dia que eu mudo um pouquinho o horário. E no domingo é um pouco complicado para mim. Eu já tentei fixar um horário, mas é um pouco difícil, porque eu faço feira de manhã, né? Tem hora que dá uns imprevistos aqui. Hoje, por exemplo, foi como eu não dormi à noite praticamente nada, né? Então eu acabei levantando um pouquinho mais tarde. Levantei, já era 7h30, porque eu fui dormir às 3h40 da manhã. Então dormi muito pouco. Mas, tipo assim, é pra gente se desgastar mesmo um pouco, entendeu? Vamos fazer esse sacrifício aí, né? As lives, eu vou abrir algumas lives de madrugada, não sei ainda que dia, nem quantas vezes, mas eu vou abrir. E aí sempre vou estar mandando convite lá no grupo. Quem puder estar conosco, né? Se a gente conseguir entrar pelo menos 2 ou 3 pessoas aqui, a gente vai estar orando. E eu vou dar uma de doido, se não tiver ninguém eu vou orar sozinho também. Se não aparecer ninguém na live, né, eu vou estar aqui orando aqui, nem que seja para as 4 paredes, mas eu vou estar orando ao Senhor. Então mas eu faço esse convite aí, quem quiser participar, para que a gente não se arrependa depois, irmãos, de não ter feito, né? Arrepender depois de não ter feito vai doer mais do que se a gente fizer o sacrifício agora. Então, assim como Esther, né, pediu o povo para orar e jejuar diante do Senhor para que o rei lhe mostrasse favor, assim também o nosso Rei Jesus, né? Nós vamos falar com ele. Amém, eu creio, irmãos. Pois é, então, quem puder me ajudar aí, convidar os seus amigos, né? Aí se você puder, tiver um tempinho com a pessoa, você explica, olha, o propósito lá é esse, orar pelo Brasil, não vai ter discussão política, nós não vamos entrar em detalhe, né? Quem é quem, porque isso aí você vê que já tentaram bagunçar aqui no início, né? Então nós não vamos entrar na discussão por causa disso. Os irmãos sabem minha posição, né? E não é que eu não tenho vergonha de falar, né? Que vou votar mesmo em Bolsonaro, isso aí ninguém me tira. Mas eu não quero levar isso, entendeu? Aqui como tema da live. Aí eu até pediria os irmãos, né, para a gente não falar, não digitar nomes aqui, nem número de candidato, só para evitar que as moscas estão voando ao redor, né, pessoal? O negócio tá feio. A briga tá acirrada, né? Mas como a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, como eu disse para os irmãos, eu oro, né? Inclusive que o pessoal aí do lado contrário, né? Eu oro para que Deus tenha misericórdia das almas deles. São seres humanos como nós. Eles um dia foram crianças, tiveram uma mãe, tiveram um pai. A gente não sabe o que aconteceu para essa gente chegar a virar esse monstro que virou, né? Mas Deus pode salvar, pode levar ao arrependimento. Então eu peço a Deus que tenha compaixão, né, dessas almas. Como eu gostaria, se eu estivesse lá nas trevas, eu gostaria que Deus tivesse compaixão de mim, que eu não fosse condenado pelas pessoas. Então eu me ponho no lugar, entendeu? Eu me ponho no lugar dessas pessoas, por mais tenebrosas que sejam, né? Nós sabemos que depois da morte, né, se não houver um arrependimento, aí o bicho pega, né? Aí literalmente vai ser tarde demais. Então que Deus tenha compaixão, né? Mas a nossa guerra aqui para que Deus destrua o mal.
para que Deus não deixe a nossa nação, pelo menos por enquanto. Pessoal, nós temos uma geração, e esse é um dos motivos da minha oração, tá? Eu tenho aqui meus filhos, meu mais novo está com 16 anos agora. Nasceu em 2006. Ele não teve a oportunidade de conhecer um país onde a lei funcione, pelo menos razoavelmente. Ele já nasceu numa geração que não sabe o que é justiça. O meu filho do meio se perdeu com drogas. E em parte, né, você pode falar assim, você está querendo culpar o governo porque você não soube educar o seu filho. Pode ser, eu não estou dizendo que o erro é do governo, mas é uma luta, pessoal. É uma luta. Você cria seus filhos hoje, o seu filho vai para a escola, você não sabe o que ele está ouvindo dentro da sala de aula, você não sabe as ideologias que estão sendo inculcadas na cabeça dele diariamente. E eu lembro direitinho, quando esse meu filho começou a andar com pessoas que falavam, né, que criticavam, né, o capitalismo, que criticavam as pessoas que têm empresas, falavam que o rico é opressor, que o rico é um tirano, não sei o quê. Pois é, Marluz. É verdade. Então, assim, quando meu filho começou a questionar sobre o uso de droga, começou a falar que viu lá em tal lugar que a maconha não é tão mal, que ela é usada até como medicina. Eu falei, meu Deus. Entendeu? Então a gente luta contra o inferno para criar os nossos filhos. E eles também, eles já nasceram, né? Você fala de justiça com eles, você fala da palavra de Deus, você ora por eles, ora com eles. Mas a carne, vocês já sabem como é que é. Então ele vê uma brechinha lá fora, já começa a achar que a gente é que é o careta, entendeu? Meu pai é um careta, meu pai é um pobre que vota no capitalismo. Chegou a dizer isso para mim, nunca vi pobre votar em governo capitalista. Olha só. Falei, cara, você não sabe o que é o verdadeiro capitalismo, não. O verdadeiro capitalismo não é você defender empresário rico, não. É você defender a liberdade econômica. A pessoa abrir uma empresa, a pessoa ter liberdade para trabalhar, poucas leis para ficar regulamentando, cobrando imposto absurdo do povo. Isso é que é o capitalismo que nós defendemos. Será que essa gente não entende isso? Né? E tem nesse texto de Isaías aqui, tem uma passagem aqui na frente que fala assim, Tu, Senhor, aumentaste esta nação. Versículo 15. Olha só. Roberto, bom dia. Deus abençoe a todos. Obrigado por seguir aí, José. Então, pessoal, ele fala aqui, Tu, Senhor, aumentaste esta nação. Aqui falando de Israel, mas aplicando para nós hoje, né? O Senhor não é contra um país próspero. Amém, Roberto. Amém, bom dia. Seja bem-vindo. Eu só pediria o irmão para não colocar número nem nome de candidato, por favor, tá? Exatamente, Marlúcio. Olha só isso aqui. Quando ele fala, tu aumentaste esta nação, significa que o Senhor não é contra a prosperidade de um país, pessoal. Um país tem que ter empresários, tem que ter investidores para gerar emprego. É isso que gera emprego, né? Aí ele fala, tu aumentaste esta nação, fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Então por quê? O povo de Israel prosperava. Por quê? Porque guardava a lei. Você sabia que hoje, mesmo sendo salvos pela graça,
Se você praticar, né, o bem, se você fizer o bem não para ser salvo, mas por ser salvo, né, se você renunciar à sua carne e você procurar fazer o que é certo, você prospera na vida. Não estou dizendo materialmente necessariamente, né, mas isso também pode acontecer. Porque se você trabalhar honestamente, se tiver uma vida limpa, você não trair sua esposa, seu marido, né, você viveu basicamente ali os mandamentos, mas não pelo mandamento, não obedecer para ser salvo, né? Mas você, uma vez crente, você renunciar ao pecado, você tem mais chance de prosperar na vida, de ter uma vida feliz, abençoada. Imagina, Marlúcia, Deus tenha compaixão de nós, né? Então ele fala assim, olha, como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti. Esse é o momento que nós estamos vivendo, pessoal. A igreja de Jesus, aqueles, né, que se preocupam com o país, aqueles que amam a nossa nação, nós estamos como uma mulher que está na hora do parto. Existe uma certa apreensão em nós que é natural, não é falta de fé, não é. A nossa apreensão é por saber o que Deus vai fazer com o nosso país. É um momento de decisão. Pelo menos por hora, né? Futuramente a gente não sabe, mas eu pergunto, quem de nós aqui, quem de vocês em sã consciência não prefere ter liberdade de ir e vir? Ainda que, né, com liberdade, é mais fácil a gente, vamos dizer assim, a gente se acomodar na fé. Quando vem a aprovação, quando vem o juízo de Deus a nível nacional, aí o povo só tem duas escolhas. Ou se arrepender gemendo, né, e pagar, às vezes, com a própria vida, ou então ceder ao sistema de vez. E é isso que Deus está fazendo, pessoal. Agora, será que a gente não pode, antes de perder a nossa liberdade, será que a gente não pode então falar assim, Senhor, eu vou me arrepender, eu vou parar, né, de praticar o pecado em todas as áreas da minha vida, eu vou lutar com todas as minhas forças. Porque Deus se agrada, pessoal, quando nós praticamos o bem. Esse é um lado da graça que muita gente não entende. Pois é, pois é. Mas então, Marlúcia, né, a Maria Luísa que falou em misericórdia, então, vocês até desculpem a minha cara de choro, né? Essa cara de choro que não é fingimento, não, é porque eu estou mesmo sentindo o peso do meu país. Entendeu? Eu gostaria de falar isso para mais pessoas, eu gostaria de falar muita coisa aqui, que eu acho que muita gente não sabe, muita gente deveria atentar, né? Mas como a gente colocou o Senhor como nosso alvo, então o Senhor estando no meio de nós, onde estiverem 2 ou 3, ali Ele está. E nós, já falei aqui, né, para quem chegou hoje na live, quando nós nos reunimos, nós atraímos a presença de Jesus. A melhor forma de atrair a presença de Jesus é se reunir em volta dele, em torno da pessoa dele, meditar nele, contemplá-lo, adorá-lo, aprender dele, aprender sobre ele. É isso que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ser sinceros, pessoal, se amanhã, vamos dizer que amanhã, né, nós tenhamos aí um animal de 9 patas governando o nosso país. Vamos supor. Olha, pode me prender, pode matar, torturar. Eu vou morrer cantando, dando glórias, aleluias. E experimenta para ver se eu estou mentindo. Vou selar meu testemunho com meu sangue, se preciso for. Agora, e o povo? E os nossos filhos? Que não tiveram uma oportunidade de saber que é um país onde pelo menos o Supremo Tribunal
faça justiça, onde você tem um Supremo vendido, né, a bandidos, onde você tem suborno para todo lado. Os tribunais, né, estão cheios de corrupção, tem sangue inocente na mão desses juízes, muitos deles, né, não são todos. Graças a Deus que ainda há uma geração honesta, uma geração que veio lá de trás, uma geração que viveu lá no regime militar, que passou pelo regime militar. Oi, Jaime, bom dia, seja bem-vindo. Uma geração que trouxe de lá valores, né, estabelecidos, valores inarredáveis. Amém, Marlúcia. Então, vou te convidar para você participar com a gente aí, querido. Dá uma força para nós, né? Vamos nos unir aí em torno do Senhor Jesus, para a gente adorá-lo, né? Esse período agora a gente vai orar bastante. E temos live todas as noites, praticamente, às 20 horas. Graças a Deus a gente tem falado assuntos muito interessantes aqui, que muitos deles nem se vê pregar mais na maioria das igrejas, né? Então a gente tem levado a sério a palavra de Deus. Então, pessoal, essa situação aqui da mulher grávida que eu falei, né? Você que é, além de brasileiro, você que é cristão e você se preocupa com o seu país, né, com as gerações, com seus amigos, com seus filhos, a gente está agora com uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Jejuar e orar. Então ele fala, como uma mulher grávida quando está próxima à sua hora, tá vendo? Assim fomos nós diante de ti. Aí ele fala assim, ó, bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. O que quer dizer isso? Não é o ideal, pessoal. Não é o ideal que a gente fique apertado só na hora do sufoco. E, na verdade, a nossa preocupação não é ela que vai fazer Deus ter compaixão do país. Não é a minha apreensão. A minha apreensão com ela, né, com a minha, vamos dizer assim, com o meu choro, o máximo que eu vou dar à luz é o vento. Ele fala aqui, ó, demos à luz o vento e livramento não trouxemos à terra, e nem caíram os moradores do mundo. Então, quer dizer, com a minha oração, aliás, com a minha oração não, com a minha ânsia, né, com a minha preocupação, isso, não é isso que vai mudar o país, não é isso que vai mover a mão de Deus. Eu não vou trazer livramento à terra, não sou eu que vou fazer isso. E nem caíram os moradores. Quando ele fala caíram, ele está falando daqueles que estão em cima, né? Daqueles que estão em posições de poder, mas que têm furado os olhos da nação. Então, se a minha preocupação não resolve nada disso, qual é a solução? A solução é justamente entregar nas mãos daquele que pode fazer. Né? Então ele fala assim, os teus mortos, quer dizer, aqueles que Deus, né? Que Deus operar, aqueles no coração de quem o Senhor trouxer a sua graça, a sua salvação, mesmo que ele esteja morto, viverá. Olha só, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Então, pessoal, você que crê, né, você que está no esconderijo do Altíssimo, a preocupação em si não vai resolver. É verdade, Dani, isso mesmo. É isso que eu estou falando.
E outra coisa, né, Dani? Na questão do livramento, não é a nossa preocupação que vai livrar o país, mas é o Senhor. Se o Senhor agir, aí vai acontecer o livramento. Por isso que clamaram, né? Então ele fala aqui, ó, versículo 20, vem o conselho para nós, ó. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento até que passe a ira. A ira de Deus, amados, de certa forma, ela já está acontecendo. A ira de Deus sobre o Brasil, por exemplo, e quando eu falo ira, não é porque Deus já está destruindo, não. Eu quero dizer assim, a ira, né, o julgamento de Deus. Aquele fogo que Deus às vezes levanta para levar o povo ao arrependimento, porque o avivamento ele é precedido de arrependimento. Se a gente quer um avivamento, a gente tem que querer o arrependimento primeiro. Tem gente que acha que avivamento é só alegria, né? O Espírito Santo vem, você fica ali só falando em língua, gritando aleluia, um monte de anjinho voando em volta, ó, é o avivamento do Senhor. Não, o avivamento vem com arrependimento. Mudança de vida, né? Então ele fala para a gente ir, né? Falou, vai, entra nos teus aposentos, fecha a porta, esconde-te. De certa forma nós estamos escondidos. Hoje, pessoal, nós vivemos 80% da nossa vida na internet. Hoje você já não tem mais convivência social como tinha antigamente. Né? Não tem aquele negócio, vou visitar o compadre. Aí chegava, né, com a famiança toda, sentava lá, tomava aquele café na caneca esmaltada, comia aquele pedaço de broa, contava causo, né, até de madrugada. E de madrugada para eles era até 8 horas da noite, que depois tinha cada um ir embora para casa, lavar os pés para dormir. Aí ia cantando pela estrada fora. Eu cheguei a pegar isso na minha infância, na roça, na fazenda da minha avó, né? De vez em quando, hoje nós vamos visitar o fulano. Aí ia aquela galerinha pela estrada fora, né? Às vezes ia minha avó, meus irmãos comigo, alguns primos. A gente fazia visita lá na casa do compadre. Chegava lá umas 5h30, 6 horas da tarde. Ficava até as 8 horas, depois voltava na estrada cantando, contando história. Hoje em dia acabou tudo isso. Então a gente está cada vez mais engessado, mais engarrafado. A tecnologia hoje já tem nos escravizado e a gente não está vendo. Por quê? Porque tem aquela história do sapo, né? Que se você pegar o sapo e jogar ele na água quente, ele pula. Mas se você botar ele na água fria e for esquentando a panela devagarzinho, ele morre cozido lá dentro. Por quê? Porque ele vai adaptando ao calor. Então é isso que tem feito com a gente. É verdade, Marluz, é verdade. Não, e até em nós mesmos, né? Não vou posar de santinho para vocês aqui. A gente, se a gente olhar a vida da gente, nós temos a tendência de ficar cada vez mais nervosos, irados, cínicos. Porque é tanta opressão, é tanta coisa na mente. Por isso que Jesus disse, se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria, nem os escolhidos. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então há esperança para você e para mim. Então quando ele fala para você entrar no seu quarto e fechar as portas, até que passe a ira, né? Nós tivemos aí, em 2018, aquela transição, né, do governo de esquerda para direita. E aí se levantou essa briga como nunca antes. Por quê? Porque antes não tinha oposição. Antes estava tudo entregue, né? E a igreja estava onde? Dormindo. A igreja estava sonhando, filosofando dentro dos seus templos, falando de anjo, falando de não sei o quê. Não tinha, né, polarização. Então a coisa foi sendo mudada. Tiraram, por exemplo, a reprovação nas escolas.
Aí, tipo assim, o aluno fazia o que queria, o professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula. Eu passei por esse período, pessoal. Eu senti a mudança de 2002 para 2003. Até 2002, eu era um professor dedicado, entendeu? Eu reprovava alunos que não cumpriam o regulamento, né? Que não cumpriam. Depois de 2003, acabou tudo. Eu virei motivo de chacota na escola onde eu trabalhava. Quando chegou 2018, então, se eu defendesse a minha posição política, eu fui escorraçado, eu fui caluniado, eu fui perseguido. Porque, inclusive, outros lá dentro que tinham a mesma posição minha, eles eram covardes, eles não falavam. Às vezes chegava para mim, Sandro, eu também voto no fulano, mas não comenta não, porque eu não gosto de confusão, né? Você sabe como é que é. Eu falei, pois eu gosto. Gosto de confusão em que sentido? Se eu não puder me expressar, se eu não tiver liberdade como cidadão, aí eu prefiro morrer. Eu não fico em ambiente onde eu não possa falar o que me dá na telha. Se eu for cerceado, se alguém tentar me calar, acabou. Ali eu não entro mais. E é assim que a gente tem que ser, pessoal. Agora, a nossa liberdade também não é para fazer o que quer. A gente tem que procurar sujeitar, né, ao Senhor. Mas eu não vou deixar outros deuses dominar sobre mim, não. Eu não vou deixar o dragão vermelho dominar sobre mim. Diante de Deus eu posso errar ou acertar. Aí é eu e Deus. Obrigado. É eu e Deus. Entendeu? Posso errar, posso acertar, é o problema meu com o Senhor. Agora, não é outro ser humano que vai me oprimir. Não é outro ser humano que vai calar minha boca. Então, se tentar me intimidar, aí já era. Né? Aí já era. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter essa postura, irmão. Se a gente quiser vencer, se a gente quiser vencer, tá? Se a gente quiser perseverar até o fim, a gente tem que lembrar das promessas do Senhor e, tomar uma atitude firme. Não podemos arredar os pés em prol de princípios, infelizmente. É verdade, doido. O Marlúcio, você vê aqui, a gente está aqui com 10, 12 pessoas, porque o assunto é pesado, né? Mas é a única verdade que liberta. Entendeu? A única verdade que pode nos manter nessa hora de trevas. Como ele disse aqui, esconde-te. Agora, esse esconder aqui não é covardia, né? Ele está falando assim, olha, guarde o seu coração. É como se ele dissesse assim, esconde-te, né? Dessa violência que querem julgar em cima de você. Esconde-te dessas ideologias imundas, nojentas, asquerosas. Esconde até que passe a ira. Guarda, né? Igual lá em Provérbios, né? Salomão falou, de tudo que se deve guardar, filho meu, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. Ou seja, é do coração também que tem a porta por onde o Senhor Jesus pode entrar, se a gente abrir do lado de dentro, né? Porque se Jesus está à porta e bate, e ele espera que eu abra, porque ele não invade, né? Jesus não é como os comunistas, nem como o pai deles, conforme João 8,44. Então, se eu não abrir a porta para a pessoa certa, eu vou acabar abrindo para a pessoa errada, ou para a entidade errada. Então ele fala, entra nos teus aposentos, fecha as portas sobre ti. Aí é você fechar, né? Tipo assim, entra com o noivo, tá? Entra com o noivo, né? Vocês sabem o que o noivo mais a noiva vão fazer dentro do quarto. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ter intimidade com o seu noivo, que é o Senhor Jesus. Essa intimidade na oração. Já expliquei aqui no canal, né, que a intimidade sexual do casal, ela é um tipo da nossa intimidade com Jesus. Então nós somos a noiva se abre para o noivo, né?
Então, entra nos teus aposentos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, se Ele já está em você, então você pode fechar as portas para o que está do lado de fora, para não deixar entrar, né, outras criaturas que vão manchar aí a sua intimidade com Jesus, até que passe a ira. A ira começou principalmente, pessoal, de 2000 e... não vou nem falar 2018, né? Mas 2016, 2014, quando começou a Lava Jato, quando começou algumas coisas no Brasil, eu percebi que Deus estava fazendo um mover diferente no país. E aí culminou, né, que em 2018 nós tivemos a candidatura aí, né, para presidente, e tivemos o nosso capitão, né? E aí começou uma perseguição descarada, uma perseguição violenta, uma perseguição sem precedente na história do Brasil. O Brasil nunca teve essa polaridade política desse jeito. Nunca teve. Por que isso agora? Então, para mim, só isso aí já é um critério, né, para eu escolher politicamente falando. Agora, a minha confiança está no Senhor Jesus, está no meu noivo, que é o que é Cristo. Não está no presidente fulano, beltrano, né? O presidente, ele só vai representar a minha vontade para o meu país, mas eu não estou preocupado comigo, pessoal. Eu não estou preocupado com isso, né? Se eu sobrevivi 16 anos antes de 2018, né? Se eu sobrevivi 16 anos vendo tudo que eu vi, né? Vendo a depravação tomar conta do nosso país, então, mais 16 anos que vier, se tiver que sobreviver, vai ser a mesma coisa. Agora, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que dê uma oportunidade à geração dos nossos filhos de pelo menos saber o que é um país justo. E peço mais, né, que se o Senhor tiver compaixão, se o Senhor nos permitir ainda ter a nossa liberdade de expressão, por mais pelo menos 4 anos, que esses 4 anos sejam para que nós nunca mais durmamos, nunca mais voltemos ao sono de antes, né? Porque o hino nacional fala deitado eternamente em berço esplêndido. Esse é o erro do hino nacional. Erro que eu digo assim, porque dá a entender, né, que o brasileiro, como o brasileiro não tem muita cultura, muita leitura, interpreta tudo errado, então ele acha que deitado eternamente em berço esplêndido é aquela vida folgada, né? Tem muita gente que a vida deles é o que? Hoje eu vou, final de semana, né? Sextou, eu vou pra balada, eu vou pra não sei aonde. Dá vontade de falar, sextou, uma chibatada nas suas costas. Politicamente sim, ô Samuel. Politicamente sim. E você tá aí me vigiando, né? Quietinho, né? Bom, então, pessoal, mas eu sou por causa da minha posição, né? Isso aí, Marlúcio, o comodismo é que o Senhor vai ter que tirar de nós de uma forma ou de outra. Então, o que eu estou falando, se tiver que vir, né, um comunismo, nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que passar. Talvez, quem sabe, vai ser o melhor para a igreja. Não o melhor que a gente gostaria, mas o melhor que Deus, né, que Deus tenha que fazer para que a gente acorde. Aí, inclusive, vai descobrir quem é quem, né? Porque quem não for de verdade vai cair, vai negar, vai ficar com medo e vai acabar se entregando ao sistema. Por isso que a Bíblia diz, né, que quem receber a marca da besta não tem oportunidade mais de ser salvo. Talvez a marca da besta nem seja um chip, nem seja um sinal, claramente só isso, né? Mas principalmente uma ideologia, entendeu? Aquela coisa de transformar o mundo numa grande pátria, né? A pátria mãe,
que na verdade é um antro de prostituição que eles querem fazer do nosso país. Eles querem legalizar, né, todo esse tipo de coisa que as pessoas que são escravas do pecado, as pessoas que são escravas do corpo, né, os adoradores de corpos, eles oferecem justamente o alimento para o corpo. As drogas, a bebida, a prostituição, né, o crime legalizado, né? Você roubar um celular para tomar uma cervejinha, não tem problema nenhum. É isso que eles querem. Então, assim, nós oramos, né? Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia. Não, é muito difícil, pessoal. É muito difícil. Só quem entende o que está por trás disso vai entender o que eu estou falando. E eu estou falando aqui pelo Espírito Santo. Eu não tenho medo. O que eu estiver falando de bobagem aqui, que o Senhor me repreenda, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, que o Senhor trate comigo. Pois é, Marlúcia, bem colocado mais uma vez. A pandemia não deu jeito. Talvez o comunismo vai ter que fazer esse trabalho, né? E olha que a pandemia, no meu conceito, você falou exatamente o que eu penso. A pandemia também faz parte, né, de um aviso de Deus, foi um alerta. Na verdade, nem a pandemia em si, tá, Marlúcia? A pandemia foi uma grande farsa, né? Mas o terrorismo que eles fizeram em cima da pandemia, e que muita gente, por falta de luz, por falta de temor, por falta de estudo, né, de consciência, muita gente morreu, não do vírus, mas morreu da estupidez, né, do medo. Muita gente morreu de covardia. Então, quer dizer, já foi uma limpa, né, que foi feita, não por maldade de Deus, mas porque o Senhor Jesus mesmo preveniu, falou, os homens desmaiarão de terror pela expectativa, quer dizer, a coisa nem aconteceu. Olha o que Jesus está falando, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que hão de acontecer. Então, quem teve medo do vírus, morreu do medo. Embora, é claro, né, a gente não pode fechar os olhos, que alguns realmente morreram do vírus. Mas muitos morreram de medo. Dano, então, você temeu, mas de repente o seu medo não foi tão grande, né? Mas teve gente que entrou em desespero. Porque não tinha nenhuma esperança, não tinha nenhuma noção da palavra. Entendeu? E eu te falo, né, que muita gente... Vamos bocar para aqui. Não entendi. Não entendi nada, José. Traduz aí para nós. Cristina Pereira. Seja bem-vinda, querido. Deus te abençoe. Então, pessoal, essa situação, né, é muito dramática. É muito complicado. Você vê que quando o Senhor Jesus então fala isso, as pessoas desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que hão de vir. Então hoje, né, você liga a sua televisão, você pega o seu celular. Pois é, eu também. Inclusive, né, Marlúcia, uma coisa, eu não sei se aí você vai concordar comigo, mas uma coisa que eu fiquei muito triste, decepcionado, uma live que a mulher estava brava. Conta pra nós aí, Cristiana, mas não precisa falar o nome da mulher, não. Eu fiquei muito triste, Marlúcia, e decepcionado da igreja ter fechado as portas tão facilmente do jeito que fez, entendeu? Eu fiquei muito triste com isso na época, fiquei mesmo, fiquei decepcionado. Porque a gente tinha um monte de pastores, né, grandões na mídia aí, que estava lá, parece que bajulando o presidente, e não teve a coragem de falar com ele, ó, como é que é? Nós não vamos fechar a igreja não, vai prender todo mundo? Entendeu? Se dependesse de mim, não fecharia. Eles vão ter que prender metade do Brasil, nenhuma igreja vai fechar as portas. E se a polícia bater em uma igreja,
Nós vamos tudo para lá. Você vai prender a gente também. Esse é o meu pensamento, né? Mas aí, quer dizer, a igreja estava acuada, né? A igreja está acovardada. E ao mesmo tempo que Deus, né? Porque você sabe que o diabo ele é um cachorro numa corrente. Não, isso aí é errado, Cristiano. Bajular não é a solução, não. Mas você sabe que o diabo, né, ele é um cachorro amarrado numa corrente e na outra ponta tem a mão de Deus, né? Então o Senhor é que controla tudo. Tanto o bem quanto o mal vem das mãos do Senhor. Então, ao mesmo tempo que o que a nossa irmã Marlúcia falou aí atrás, né? Que a pandemia foi um aviso de Deus, ao mesmo tempo também ela é um teste, né, do diabo com a igreja. O anticristo, né, o sistema aí está testando testando a igreja. Quando ele sentir que a igreja perdeu força, que a igreja não reage mais, então eles vão tomar tudo que a igreja conquistou até hoje ao longo de milênios, né? Que goste ou não, né, alguns, o que nós conquistamos, até mesmo na política, né, o fato da gente ter uma bancada evangélica lá no Congresso, por mais que eu sei que haja problemas, não estou dizendo que eles são santos, não, mas pelo menos representa os interesses cristãos, que são a maioria, e o cristianismo, né, mesmo com todos os seus defeitos como religião, mas por causa do Evangelho de Cristo, a gente defende mais do que ninguém a liberdade de expressão. Então o cristianismo ele aceita mais fácil as outras religiões. Eles tentam nos acusar, tentam nos denegrir, né, dizendo que nós somos intolerantes, mas não existe. Você pode examinar aí no mundo, você vai ver que não existe religião mais tolerante do que o cristianismo. Tanto que, né, o fato da gente ter um governo mais cristão, esse governo cristão ele defende que você pode ser macumbeiro, você pode ser o que você quiser. Agora, se tivesse um cara, um macumbeiro lá na presidência, será que ele ia aceitar o cristianismo? Vamos pensar sobre isso. Eu acho que não, né? Se tivesse lá uma pessoa lá da maçonaria, se tivesse uma pessoa lá de outras seitas secretas aí, o que eles iam fazer? Se tivesse um satanista lá, ele ia aceitar o cristianismo normalmente? Não ia. O cristão verdadeiro, ele não persegue ninguém, não. Na verdade, nós pregamos o evangelho. Existem crentes ignorantes que chegam batendo na pessoa, né? Existe, mas isso aí não é a regra, isso aí é da pessoa. O evangelho prega o que? A liberdade, né? A liberdade com que Cristo nos libertou. É nessa que nós temos que permanecer. E tipo assim, se a pessoa não quer se converter, não quer se arrepender, aí o problema é dela com Deus. Agora, nós também não podemos deixar de falar, como disse lá Pedro, né? Quando eles pegaram Pedro lá e quiseram ordenar ele ficar calado, porque sempre tentaram silenciar a igreja, né? Ele falou assim, como que nós vamos deixar de falar das coisas que nós temos visto e experimentado? Não tem jeito. Não tem negociação. Aí dizem que nós somos radicais, né? Eles acusam a igreja de ser radical porque nós não vendemos a nossa consciência ao sistema. O sistema não consegue nos calar. E o dia que você se calar por causa do sistema, meu irmão, minha irmã, pode saber que você já desviou há muito tempo. Né? Essa é a verdade. Então nós temos que tomar atitude, nós temos que, para a gente poder orar, né? Eu estou falando isso tudo aqui porque hoje é como se fosse assim, uma abertura desse período aí de mais ou menos 20 dias, hoje é dia 9, né? Então esses 20, 21 dias que nós temos aí, ó, é os 21 dias de Daniel. Eu estou brincando que eu não gosto de misticismo não, mas nós temos 21 dias a partir de hoje, que nós vamos todos os dias aqui fazer, nem que seja uma breve oração, né? E vamos abrir algumas lives também para orar especificamente.
Então, é o que a gente pode fazer. Mas por que eu estou falando isso tudo aqui? Para a gente orar com o mesmo espírito, com o mesmo discernimento, né? Quem quiser orar, a gente orar com a mesma visão, mesmo propósito. Como eu disse aqui, né? Nós vamos orar para que Deus faça prevalecer a verdade. Trocando Jesus por política. Ô Cristiano, mas aí eu vou até te pedir, irmã, que você, né, que nós, tô falando assim, não é só para você não, mas foi bom você falar isso aí, que nós tenhamos uma compreensão, uma certa compaixão também, porque é o seguinte, o cristão ele não está acostumado a se envolver na política, né? E tem um ditado que fala que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E quem nunca criou galinha, desculpa da palavra, né? Quem nunca criou galinha pensa que bosta é ovo. Então, os cristãos que até hoje foram alienados da política, praticamente, completamente, né? Hoje eles resolveram cair no outro extremo, mas é falta de maturidade, né? A gente tem que ter um pouco de compreensão com isso, entendeu? Tem que ter um pouco de compaixão, né? Mas, de certa forma, essa briga política deles pode resultar numa coisa boa. Pode levar, né, aí o comunismo a se retrair e afastar por mais um tempo, para que a gente possa ter oportunidade de arrumar a casa, né? Arrumar bem a nossa vida, para que não seja tarde demais, para a gente não ser pego aí desprevenidos, né? Entendeu? Então a gente tem que ter essa compreensão, essa compaixão, entendeu? Foi a Cristiana que falou, né? Nesse sentido, né? Então, tipo assim, eu às vezes brigo lá em outras redes, eu falo algumas coisas, mas eu sei no meu coração que a minha... Até quando eu chamo lá o cara de demônio cachaceiro, né? Não é me referindo ao ser humano. O ser humano eu tenho compaixão, mas aquilo que a pessoa virou. Entendeu? O diabo ele tem deformado a alma das pessoas. E quando a pessoa está numa posição de autoridade, a tentação, né, é muito grande. Quando a pessoa vê o poder ali diante de si, né, o acesso aos cofres públicos, o acesso ao BNDES, o acesso aos bancos, então se a pessoa não tiver cabeça, se a pessoa for um analfabeto, né, fácil de manipular por alguém de fora do país, aí lascou tudo. Entendeu? A pessoa às vezes é manipulada por entidades, né, fora do país, empresas bilionárias que viviam aqui roubando tudo que era nosso, levando toda a riqueza da nossa Amazônia assim, de braçada mesmo. Entendeu? Aí agora tá tudo sendo monitorado, né, tá tendo drones sobrevoando lá, tá tendo, né, combate ao tráfico, combate às ONGs, né? Não tá tendo mais aquela liberdade para roubar descaradamente. Amém, Cristiano. Essa é a minha oração. Inclusive, né, quando eu oro por ele, eu falo, Senhor, faça como o Senhor fez com aquele ladrão da cruz, que ele esteja hoje contigo no paraíso. Essa é a minha oração, entendeu? Que ele esteja hoje mesmo no paraíso contigo. Eu não quero que vá para o inferno, não. Só quero que não faça do Brasil um inferno na terra. Só isso que eu peço, né? E aí nós vamos orar, amados. Mas vamos orar a partir de hoje, tá? Nem isso que eu estou falando aqui, eu não quero ficar falando. Nós não vamos brincar com as coisas sérias, né? A partir de agora nós vamos orar sem citar nomes, entendeu? Sem ficar defendendo A ou B. Isso aí nós vamos deixar na consciência de cada um. Por quê? Porque o nosso intuito não é pregar a política, não é defender o nosso candidato. Não aqui, tá? A nossa intenção é orar ao Senhor mesmo, ao nosso Deus, que é dono de tudo, que sabe de tudo. Então não vamos manchar, né, as nossas orações com partidarismo. É isso que eu quero que os irmãos entendam, que a gente ore com esse pensamento. Porque aí Deus, né, tem mais possibilidade de Deus nos ouvir. Se a gente orar já querendo o que a gente acha, aí Deus não vai ouvir. Mas se a gente entregar ao Senhor o juízo,
se a gente entregar a Ele a direção do nosso país. A tua palavra diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, né? Não que nós sejamos justos em nós mesmos, perfeitos, nós erramos, mas somos justos em Cristo, somos justificados pela fé. Então vamos tomar posse dessa verdade e vamos orar. Amém? Eu vou ficar por aqui, pessoal, hoje à noite, inclusive, mesmo tendo reunião, tá? Eu vou ter reunião na igreja, mas eu vou abrir uma live hoje à noite, por volta das 9 horas, tá? Vou anunciar o horário certinho lá no grupo de WhatsApp, mas é 90% de chance de ser às 9 da noite. E aí nós já vamos orar um pouquinho já com essa mentalidade que eu estou falando aqui. Então, se vocês puderem estar conosco, quiserem, né? Para que você depois não fique com cara de tacho, porque tipo assim, se você orar, aconteça o que acontecer, você vai estar em paz. Porque você vai falar, eu fiz o que eu pude, né? Agora, se você não orar, você pode se arrepender depois, conforme o resultado, conforme o que você esperava que acontecesse. Mas aí vai ser tarde demais, né? E mesmo que o nosso lado político ganhe, você talvez vai se arrepender de não ter participado dessa bênção, né? Amém? Então eu agradeço, tá, de coração mesmo a presença de vocês. Sem vocês esse trabalho não teria valor, assim, público, né? Não teria sentido como comunidade, porque se eu quiser orar sozinho, eu oro aqui na minha casa, né? E eu vou fazer isso, eu não vou orar só nas lives, porque eu não sou hipócrita. Eu, às vezes oro de madrugada, né? Peço a Deus direção para o nosso país, para a nossa vida particular, mas há um poder especial, pessoal, quando pessoas se unem, porque o Senhor Jesus disse que Ele estaria entre nós, né? Então existe um poder muito forte quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome do Senhor. É diferente da oração. A oração individual é principalmente para você resolver a sua vida com Deus e para você interceder por pessoas, familiares, salvação das almas. Mas quando é uma decisão pública, né, uma decisão política, o povo de Deus sempre se reuniu nesses momentos. Por quê? Porque aí, né, a gente está pensando coletivamente, e isso é bom para nós. O Senhor vai aquietar o nosso coração. Como eu avisei aqui, né, como eu disse aqui no certo momento da live, se você, e vou avisar de novo, se você ficar aí, como ontem eu acabei caindo nessa tentação, né? Perdi o sono, fiquei acho que eu gastei 1h30 mais ou menos, ou até mais um pouco. Fiquei curioso, né, com um assunto, com outro, fiquei vendo, eu fiquei mal pra caramba depois. Falei, poxa, se eu tivesse passado esse tempo em oração, tinha feito mais benefício para mim e para o Brasil. Mas vamos vigiar, né? Aquilo ali foi para me arrepender. Exatamente, Dani. Aquilo ali foi para me arrepender. Não vou fazer mais. A partir de agora, quando eu perceber que eu estou à toa na vida, né, em vez de eu ir ver vídeo de política, eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Esse é o meu propósito diante de Deus e eu convido vocês, né? Porque se você ficar nessa, irmão, você vai endoidar, entendeu? Você vai endoidar. Ontem eu passei mal aqui por causa disso, né? E, lógico, problemas da vida também, né? Outros problemas que a gente vai clamando a Deus aí, mas a política afetou muito. Por quê? Porque a gente fica vendo aquilo. Amém, Dani? Amém. Então seja bem-vindo, vamos orar, né? Vamos clamar a Deus. Amém, irmãos? Então, à noite eu espero vocês, tá? Convido vocês para a gente estar junto. 90% de chance de ser às 21 horas, por causa da reunião. Talvez eu consiga adiantar um pouco. Então, se eu conseguir, eu mando a mensagem rapidinho lá no grupo e falo, ó, irmãos, eu vou entrar às 8h30, 8h40. Mas é mais provável às 9 horas. Aí, até o irmão Jaime, que nem é brasileiro, né, Jaime? O irmão Jaime do Uruguai. Agora eu acho que acertei, né? Ele está preocupado. Você sabe, né, Jaime, que se o Brasil cair,
até a situação dos países que já caíram, que já estão caídos, né? Que já estão aí sob o comunismo, até a situação deles vai piorar, porque tem muita gente fugindo de lá para o Brasil. Muita gente fugindo de lá para o Brasil. Só quem vive na fronteira sabe. Eu vejo de vez em quando pessoas aqui comentando, né? Então, se o Brasil cair, meu irmão, aí é hora das trevas mesmo. Só misericórdia. E o Jaime sabe disso. Que o Uruguai ainda é democracia, né, Jaime? Eu acho que é um dos poucos países que ainda tem um governo de direita, né? Amém, irmãos? Então é isso, tá? Agradeço a presença de vocês de coração e gostaria que todos vocês estivessem conosco aí à noite. E aí à noite a gente conversa mais um pouco, a gente medita um pouquinho na palavra, né? Sempre a gente procura trazer princípios aqui que vão enriquecer a nossa fé, o nosso conhecimento do Senhor. Amém? Tenham todos um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.